Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em um assunto que está agitando o cenário político internacional: as recentes declarações do presidente eleito Donald Trump sobre a Groenlândia e o Canal do Panamá. Trump, conhecido por suas palavras fortes, está mais uma vez no centro das atenções com suas ambições territoriais. Mas o que exatamente ele está propondo? E quais são as implicações dessas declarações para as relações internacionais? Vamos destrinchar tudo isso para você, explorando cada aspecto dessa situação complexa e potencialmente transformadora. Antes de continuarmos, já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Primeiro, vamos falar sobre a Groenlândia. Trump reafirmou seu interesse em adquirir esse território autônomo da Dinamarca, alegando que é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Quando questionado sobre o uso de força militar ou econômica para tomar o controle da ilha, o presidente eleito não descartou nenhuma das opções. Isso levanta sérias preocupações sobre as intenções dos Estados Unidos e as possíveis consequências para a estabilidade global. A Groenlândia, com sua localização estratégica e vastos recursos naturais, incluindo minerais de terras raras, é sem dúvida um prêmio cobiçado. Mas a ideia de um país comprar outro território no século XXI parece algo saído de um livro de história. É importante entender por que a Groenlândia é tão atraente para Trump. A ilha possui uma posição geográfica única, situada entre a América do Norte e a Europa. Essa localização a torna valiosa não apenas para fins militares, mas também para rotas comerciais marítimas, especialmente à medida que o gelo do Ártico continua derretendo devido às mudanças climáticas. Além disso, a Groenlândia abriga uma importante instalação espacial americana, crucial para operações de monitoramento e defesa. Trump argumenta que o controle da ilha é essencial para rastrear navios chineses e russos, que ele afirma estarem por todo lugar. Mas as implicações dessa proposta vão muito além da estratégia militar. A Groenlândia possui alguns dos maiores depósitos de minerais de terras raras do mundo, elementos cruciais para a fabricação de tecnologias avançadas, desde smartphones até equipamentos militares. O controle desses recursos poderia dar aos Estados Unidos uma vantagem significativa na crescente competição tecnológica global, especialmente com a China. No entanto, a ideia de adquirir a Groenlândia pode enfrentar obstáculos significativos, não apenas da Dinamarca e dos próprios groenlandeses, mas também da comunidade internacional. Agora, vamos voltar nossa atenção para o Canal do Panamá. Trump também expressou o desejo de retomar o controle dessa vital hidrovia. Ele afirmou que o canal é crucial para os Estados Unidos e até mesmo sugeriu que está sendo operado pela China, uma alegação que o governo panamenho prontamente refutou. O presidente eleito criticou a decisão do ex-presidente Jimmy Carter de devolver o controle do canal ao Panamá, chamando-a de um grande erro. Essas declarações não apenas provocaram uma resposta firme do Panamá, mas também levantaram questões sobre o respeito aos acordos internacionais e a soberania de nações menores. O Canal do Panamá tem uma história longa e complicada com os Estados Unidos. Construído no início do século XX, o canal permaneceu sob controle americano por décadas antes de ser gradualmente transferido para o Panamá nos anos de 1970 e 80. A sugestão de Trump de retomar o controle do canal não apenas pode implicar décadas de diplomacia, mas também desafia acordos de direito internacional. A importância estratégica e econômica do Canal do Panamá não pode ser subestimada. Esta hidrovia é uma rota crucial para o comércio global, permitindo que navios evitem a longa e perigosa viagem ao redor da América do Sul. Qualquer mudança no controle ou operação do canal teria ramificações significativas para o comércio internacional e as relações diplomáticas. As declarações de Trump sobre o canal não apenas alarmaram o Panamá, mas também preocuparam outros países latino-americanos,
que veem isso como um possível retorno a políticas intervencionistas dos Estados Unidos na região. Mas as ambições territoriais de Trump não param por aí. Em um movimento surpreendente, ele também mencionou a possibilidade de anexar o Canadá, referindo-se à fronteira entre os dois países como uma linha traçada artificialmente. Trump argumentou que os Estados Unidos gastam bilhões protegendo o Canadá e criticou as importações canadenses. Essa sugestão, por mais improvável que pareça, causou um alvoroço diplomático, com o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau havia afirmado categoricamente que não há nenhuma chance de uma fusão entre os dois países. Por enquanto, não há confirmação de que o novo substituto de Justin Trudeau sustente este argumento. É importante notar que a fronteira Estados Unidos-Canadá é a mais longa do mundo entre dois países e tem uma história que remonta à fundação dos Estados Unidos. A ideia de anexar o Canadá é particularmente chocante, considerando a longa história de parceria e cooperação entre os dois países. O Canadá é um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, compartilhando não apenas uma fronteira, mas também valores democráticos, laços econômicos profundos e uma parceria de defesa através da OTAN. A sugestão de Trump de que o Canadá deveria ser um estado ignora a soberania e a identidade nacional canadense. Além disso, suas críticas às importações canadenses parecem contradizer décadas de integração econômica entre os dois países, incluindo acordos como o NAFTA e seu sucessor, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, mais conhecido como USMCA. As declarações de Trump não se limitaram apenas a questões territoriais. Durante a mesma coletiva de imprensa, ele abordou uma série de outros tópicos polêmicos. Entre eles, a sugestão de renomear o Golfo do México como Golfo da América e sua contínua oposição à energia eólica, alegando que as turbinas eólicas estão deixando as baleias loucas. Essas afirmações, juntamente com suas críticas às regulamentações ambientais e ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, pintam um quadro de um líder determinado a remodelar não apenas as fronteiras físicas do país, mas também sua política interna e externa. A proposta de renomear o Golfo do México é particularmente intrigante. Não está claro qual seria o propósito ou o benefício de tal mudança, além de potencialmente alienar o México e outros países da região. É crucial entender o contexto dessas declarações. Trump está prestes a retornar à Casa Branca após uma eleição controversa, e suas palavras carregam um peso significativo no cenário global. Suas ambições territoriais e críticas a acordos internacionais existentes podem ter sérias implicações para a diplomacia americana e as relações com aliados tradicionais, apesar de sua dominância econômica e política no mundo todo. Além disso, a mistura de questões de segurança nacional com interesses econômicos levanta preocupações sobre as prioridades da próxima administração Trump. Enquanto alguns podem ver essas declarações como meras táticas de negociação, outros as consideram uma ameaça real à estabilidade internacional. Então, o que podemos concluir de tudo isso? As declarações de Trump sobre a Groenlândia, o Canal do Panamá e até mesmo o Canadá representam uma abordagem agressiva e não convencional da política externa. Ao menos, não estamos acostumados a declarações como estas vindas dos Estados Unidos a seus aliados. À medida que avançamos, será crucial acompanhar de perto como essas ideias evoluem e se traduzem em políticas concretas. As implicações para as relações internacionais, a segurança global e a economia mundial são potencialmente enormes. Essas declarações também levantam questões importantes sobre o papel dos Estados Unidos no mundo do século XXI. Será que estamos testemunhando uma mudança fundamental na política externa americana? Ou essas são apenas táticas de negociação? Independentemente de suas opiniões políticas, é inegável que estamos testemunhando um momento único na história da política externa americana.
As declarações de Trump desafiam as suposições fundamentais sobre fronteiras, soberania e direito internacional que têm moldado a ordem mundial desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Elas nos forçam a reconsiderar o que significa ser uma superpotência global no mundo moderno e quais são os limites aceitáveis do poder e da influência. Assim, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Esperamos que esta análise tenha fornecido uma visão abrangente e equilibrada das recentes declarações de Trump e suas possíveis implicações. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Suas opiniões e perspectivas são importantes para nós, então não hesite em deixar um comentário abaixo. Continuaremos acompanhando de perto esses desenvolvimentos e trazendo para você as análises mais atualizadas e relevantes. Até a próxima!